Bom, boa noite, meus irmãos. Podem tomar assento. Gostaria de, mais uma vez, dar as boas-vindas àqueles que nos visitam. Nós temos caminhado aqui na igreja já há algumas semanas na nossa nova série de mensagens, exposição do livro de Marcos, a identidade do rei. E hoje a gente tem conosco, compartilhando, pregando a palavra de Deus, um irmão muito querido, o pastor Davi Homer. Deixa eu convidar o Davi, vir aqui à frente. O pastor Davi Homer já é conhecido de nossa igreja e ele tem desempenhado seu ministério na França, pastoreando lá em Paris. E ele fez, há algum tempo atrás, Davi, a exposição do Evangelho de Marcos. Então, nós não podíamos perder a oportunidade de explorar um pouquinho Davi, aproveitando a passagem dele aqui pelo Rio de Janeiro. Então, vou orar pela vida do Davi e nós vamos ter o privilégio de poder ouvir a exposição da palavra através da vida desse irmão. Deus Santo, nós te agradecemos, Jesus, pela vida do Davi, que amorosamente, Senhor, atendeu o nosso convite para estar aqui essa noite fazendo a exposição da palavra. Te peço que o Senhor possa usar o teu filho com unção, com graça, para a edificação do teu povo aqui reunido. Em nome de Jesus Cristo nós choramos, Deus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Eduardo. Mais uma vez, muito grato a Deus de estar aqui com essa amada igreja. E realmente eu tenho gratidão no meu coração pela forma como já fui abençoado, pela liderança dessa igreja e como eu sou grato pela presença dessa igreja na nossa cidade. E para mim é um privilégio estar aqui, com meu coração também cheio de alegria por ter ouvido esse testemunho dessa obra. Eu acho muito lindo todo o trabalho de missões que Deus faz. Agradecer a Deus pela vida dessa família querida que está servindo a gente aqui na Amazônia. Queria que vocês abrissem então comigo Marcos capítulo 1, versos 21 a 28. Eu gostaria de pedir que algum irmão ou irmã leiam a Bíblia em alta voz, e se nós podemos nos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus, como expressão de reverência à sua autoridade. Marcos 1, 21 a 28. Depois de entrar em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhando-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: "O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia desse homem." Então o espírito imundo, agitando violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: "O que é isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena os espíritos imundos, e eles lhe obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Amém. Pai Santo, nós te agradecemos pelo privilégio que tivemos até aqui, Senhor amado, de ler a Tua palavra, Senhor, cantar a Tua palavra, orar segundo a Tua palavra, Senhor, e nesse momento em que nós expressamos a autoridade da Tua palavra, Senhor amado, pela nossa submissão, nós te suplicamos que nós possamos te adorar, Senhor amado, através dos nossos ouvidos. Nós te suplicamos, Pai Santo, que a Tua palavra seja pregada com fidelidade e que o Teu Espírito Santo faça com que essa pregação seja acompanhada de poder. Que nós possamos estar diante, Senhor amado, da manifestação da suprema autoridade da palavra de Jesus Cristo. E que, em nome de Jesus, Senhor, desde já Tu possas estar trabalhando para dissipar todas as obras das trevas, Senhor amado, para que, em nome de Jesus, a Tua palavra seja pregada com liberdade, que ela alcance terreno fértil em nossos corações, e que no poder do Teu Espírito Santo nós sejamos purificados, transformados, libertos, Senhor amado, em conformidade com o nosso Salvador. Fala conosco, Pai Santo, pela Tua palavra viva e eficaz, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se sentar.
esse título para essa série é realmente muito apropriado, o Evangelho de Marcos. E a gente chega nos versos 21 a 28, naquele episódio que é a inauguração propriamente dita do ministério de Jesus Cristo. Todo o argumento preliminar de Marcos é muito importante, e eu tenho certeza que vocês atravessaram esse capítulo 1 contemplando essas grandes verdades. Mas como tudo está muito linkado, eu gostaria só de fazer uma lembrança da tese principal de Marcos, de fato apresentar a identidade de Jesus Cristo. E ele, de uma forma não apologética, declara com toda a autoridade o seu objetivo no verso 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, ali, ele declara pela primeira vez e, durante muito tempo, pela única vez, a identidade explícita de Jesus Cristo. E, a partir de então, esse é o objetivo dele, comprovar, apresentar evidências de que, de fato, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E é o princípio do Evangelho, é uma palavra muito apropriada ao seu público. Marcos estava escrevendo para os romanos, e o romano ele era muito interessado nas questões de império, de reino. E o Evangelho era uma proclamação revestida de autoridade, era um anúncio, uma proclamação de boas novas de libertação. E esse Evangelho não é um Evangelho de qualquer pessoa, de qualquer rei, de qualquer libertador. Esse libertador é o próprio Filho de Deus. A gente só vai ouvir uma declaração semelhante lá para o final do Evangelho de Marcos, no capítulo 15, diante da crucificação de Cristo, da boca de um romano. Verdadeiramente, esse homem é Filho de Deus. E é interessante, então, a gente entender essa estratégia de Marcos, que é muito dinâmica, que tem um público-alvo específico, e ele, então, tendo feito essa declaração, ele começa a apresentar algumas provas que são muito importantes. A primeira delas, ele quer mostrar para esse povo romano que Jesus, como rei, foi precedido por um grande embaixador. Então, ele apresenta ali o testemunho de João Batista, que foi alguém super confirmado, né? Ele viveu um verdadeiro avivamento, ele não estava ali botando uma placa na sua porta dizendo estamos em avivamento, a quarta do avivamento. Ele estava no deserto e as pessoas iam ouvir uma mensagem dura, com uma aplicação bem desafiadora: arrependei-vos, o machado já está na raiz da árvore, crede no Evangelho. E aquelas multidões estavam indo para ali. Então, a gente estava diante de um verdadeiro avivamento. Alguém que foi um embaixador confirmado. O poder de Deus estava manifesto na vida daquele homem. Mas Marcos faz questão de demonstrar também que uma das maiores evidências, não importa qual seja o pano de fundo religioso das pessoas, uma das maiores evidências de que Cristo é o Filho de Deus é a forma como ele cumpre as profecias do Antigo Testamento. É uma das formas mais extraordinárias da gente chegar à conclusão de que, de fato, Cristo era o Filho de Deus. Porque profecias de probabilidade muito improváveis, escritas centenas de anos antes da vinda de Cristo, se cumprem perfeitamente na vinda de Jesus Cristo. Então, João Batista era uma profecia que se cumpria e Cristo viria a ser essa profecia ainda mais importante. Então, Jesus é apresentado por João como esse Messias aprovado, esse rei libertador que vai libertar o povo de Deus. Em seguida, ele recebe uma confirmação ainda mais importante, o batismo de Jesus. O que é o batismo de Jesus? Na linguagem messiânica do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o Espírito Santo é derramado sobre todos os membros da igreja. No Antigo Testamento, o Espírito Santo repousava de uma forma excepcional, sobretudo, sobre os tipos do Messias, ou os tipos de Cristo no Antigo Testamento. Por isso a gente tem algumas figuras de profetas sobre quem a unção de Deus repousava. A gente pode pensar em Moisés, a gente pode pensar em Isaías, a gente pode pensar em Davi, que tiveram ofícios ligeiramente diferentes, mas que contaram com essa unção como representante de um libertador futuro. Eles, por mais que tenham recebido uma unção especial do Espírito Santo, jamais receberam o Espírito Santo sem medida. E Jesus Cristo, nessa unção, ele recebe essa unção de forma explícita diante de todos que estavam ali presentes, e a voz audível de Deus é ouvida, e a gente ouve Deus dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Isso é muito importante. Ali, no tempo e no espaço, Jesus Cristo começa a assumir em suas próprias mãos a realização do seu ministério messiânico, libertador. E a primeira coisa que ele tem que fazer é atravessar algo semelhante ao que Adão atravessou na primeira tentação no paraíso. Então, Adão foi tentado no paraíso, tendo fartura, tendo tudo do bom e do melhor, mas Cristo foi tentado em meio a 40 dias de jejum
tentado pelo mesmo e o próprio Satanás, e em tudo foi tentado, em condições extremas, e ele foi aprovado e confirmado. Ali se cumpre uma etapa muito importante do direito de Cristo como libertador para nos abençoar. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Então, aquela etapa da tentação no deserto ela é muito importante para a gente entender o texto que a gente vai entrar agora. Porque existe uma relação direta no exercício do poder libertador de Jesus Cristo para nos libertar do império das trevas e aquela primeira grande conquista na tentação do deserto, a autoridade para libertar. A gente vai entender um pouco melhor sobre isso. E aí, então, o texto nos dá algo que parece um parêntese para voltar para essa dinâmica do ministério e da inauguração do ministério de Cristo. Então, ele vai falar sobre o chamado dos primeiros discípulos. E por que isso é importante? Jesus teve um precursor, e ele teve inúmeros precursores antes de João Batista, a Bíblia inteira no Antigo Testamento. Ele teve um grande precursor, João Batista, mas Jesus também precisa de pessoas que sejam revestidas de autoridade e de poder para registrarem de forma inerrante que Jesus Cristo é, de fato, o Filho de Deus. Então, ele precisa de um número definido de discípulos que ele vai chamar. Esses primeiros discípulos são aqueles que se tornariam os apóstolos. E a característica distintiva dos apóstolos, que só existiram durante esse período da história e que nunca mais vão existir, porque eles desempenharam um ministério suficiente. Esses 12, menos Judas, mas, não vou entrar na complexidade, mas Paulo, na minha convicção, e Matias, talvez ali, mas o fato é que quando a gente chega, apesar dos mistérios, em Apocalipse a gente tem um número definido, 24 anciãos, 12 tribos, 12 apóstolos. E a verdade é que esse número apostólico é sobre o qual se fundamenta o ensino. Eles estão ali para definir de uma forma inerrante o que é o Evangelho, nos ajudar a interpretar os ensinos de Jesus Cristo. Eles estão ali para corrigir os erros das primeiras igrejas e nos deixar um fundamento inerrante e eficaz até o retorno de Jesus Cristo. A igreja é uma igreja apostólica, porque ela é regida sobre o fundamento dos apóstolos, não porque ainda existam apóstolos, mas porque nós continuamos estudando a palavra de Deus baseada nos apóstolos. Então, ele pega aqueles discípulos, e esses discípulos precisam, em primeiro lugar, ser treinados como discípulos, enxergar de primeira mão qual é a identidade de Jesus e aprender com Jesus como conduzir o seu povo, a sua igreja. Então, aqui a gente está no beabá dos discípulos. Mas Marcos ele vai escolher esse episódio, que é um episódio muito estratégico, um dos primeiros episódios que Jesus vai viver, e Marcos ele escolhe esse episódio porque ele acontece numa cidade importante para o público dele. Cafarnaum era uma cidade que estava na borda de Israel com o povo sírio-fenício, os povos pagãos, era um posto de coleta de impostos romanos, então era uma cidade importante para o Império, era uma cidade de grande circulação, por mais que não seja tão internacional assim, era de fato internacional, e havia muitas pressões de vários sentidos ali. E a gente se lembra também uma característica de Cafarnaum, uma cidade muito corrompida, porque a incredulidade naquele lugar era tão grande, a ponto de Jesus dizer, ai de ti, Cafarnaum, porque se em Sodoma ou Gomorra os milagres que foram operados em ti tivessem sido operados, já teriam se convertido há muito mais tempo. Maior juízo haverá para ti do que para Sodoma e Gomorra. Então, era uma cidade importante, ao mesmo tempo contaminada, e para a população romana, que era politeísta, sincretista religiosa, eles também tinham uma ideia dessas forças malignas inimigas. Então, o que Marcos quer apresentar num primeiro momento, para esse povo, para esse público dele, é que se de fato Jesus Cristo é um Messias, não só do povo judeu, mas um Messias universal, ele tem que demonstrar uma autoridade e um poder que seja maior do que o poder daquela força que mais predomina sobre a condição humana. E essa força é a força do império das trevas, é a força de Satanás. E é esse episódio que a gente está considerando aqui. No verso 21, o texto diz, depois eles entraram em Cafarnaum, logo Jesus começou a ensinar no sábado, a sequência do texto diz que um homem possesso se manifesta, e fala que Jesus não ensinava como os escribas. Então tem muita coisa interessante que acontece aqui, mas a primeira lição que Jesus quer comunicar aos seus discípulos, e a primeira lição que Marcos quer deixar claro para o seu público,
é que não haverá jamais progresso no reino de Deus sem intensa batalha espiritual. O Messias precisa ser maior do que esse poder que predomina sobre a condição humana. Então, quando a gente contempla que na raiz do problema da humanidade está Satanás, desde a origem da queda, e continuamente e intensivamente. Quando a gente observa o comportamento humano de forma geral, quando a gente se examina no final de um dia só, a gente percebe que nós somos maus, nós somos corrompidos. Mas existem níveis de maldades observados nas culturas, níveis de imoralidade, níveis de inversão de valores, níveis de crueldade, que só se explicam por um ser que está catalisando, que está ampliando, que está intensificando a condição miserável da humanidade. Nós temos temores, esses temores se tornam desespero. Nós temos traumas, eles se transformam em pânico. Nós temos tentações e pecados, mas a gente vai a fundo, às vezes, num nível que nós jamais poderíamos imaginar. Nós somos uma raça que produziu 2 grandes guerras mundiais e que continua explorando um ao outro de forma cruel. Então, quando a gente percebe o nível de intensidade da maldade humana, a gente percebe que há algo a mais e além da corrupção da humanidade, que já é por demais miserável em si. Nessa passagem, a gente percebe esses graus de contaminação, e é algo extraordinário, porque se a gente pensa numa cidade onde uma sinagoga seria algo muito importante, uma grande esperança, essa cidade seria Cafarnaum. É uma cidade tão imoral, tão promíscua, tão sincretista, apesar de ter feito parte, de fazer parte do povo de Israel, é uma cidade que carece da presença de uma sinagoga. No entanto, essa sinagoga também estava corrompida. Era uma sinagoga que estava corrompida desde o seu púlpito. Os escribas que ocupavam aquele púlpito estavam se deixando corromper. Então, a obra de Satanás, é muito interessante a gente perceber isso nos episódios bíblicos, muitas vezes, aquele ponto mais crucial, ele é um exemplo do espírito, não só desse homem possesso, mas do espírito daquela cidade. Vocês lembram do Gadareno, que Jesus expulsou uma legião, e apesar da transformação desse homem, aquela nação, ou aquela cidade expulsou Cristo dali? Então, quando a gente olha um homem possesso, a gente está vendo até onde Satanás quer nos levar, mas para onde Satanás já está nos levando. Então, essa contaminação que está acontecendo nessa sinagoga, a gente olha e já vê uma cidade doente, com uma igreja doente, com um púlpito doente, onde, pasmem, Satanás está confortável nos bancos. E a única coisa que vai quebrar com esse ciclo de corrupção é a proclamação da palavra de Jesus Cristo com autoridade. É quando Jesus Cristo aparece, prega a palavra na sua pureza original e Satanás se sente, ou esse demônio se sente, num ambiente insuportável de novo. Um ambiente insuportável para os demônios é um lugar onde a palavra de Deus é pregada com autoridade. E esse é o termo que vai ser o termo, a expressão-chave para a gente entender essa passagem. É no verso 22, onde a gente encontra Jesus Cristo intervindo de uma forma irresistível e vitoriosa sobre o império das trevas através da autoridade da sua palavra. No verso 22, maravilhavam-se com a sua doutrina porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E conectado a essa noção da autoridade está a demonstração dessa autoridade, desse poder, pela reação desse homem possesso, ou desse demônio, que não resistiu permanecer ali, quebrou seu disfarce e teve que ser expulso daquele lugar. Então, é muito importante, porque por mais que a gente esteja considerando diante de nós um ambiente que já está muito contaminado, uma igreja que está muito contaminada, doente, um púlpito muito contaminado, é muito importante a gente perceber que Satanás está intensamente nessa batalha constante para tentar penetrar da forma mais sutil, e mesmo as igrejas mais santas não estão protegidas. E o maior perigo para uma igreja é se familiarizar com as coisas sagradas e se esquecer que há uma batalha constante acontecendo e que se a menor brecha for ser permitida ser aberta para Satanás, ele vai ganhar terreno de forma incansável e incessante. Ele nunca vai estar satisfeito com só uma pequena concessão.
Ele vai querer crescer sempre na direção de uma contaminação cada vez maior. Ele é um espírito impuro, e a impureza contamina, ela progride e a gente tem dificuldade de resistir. Então, de um lado, é uma exortação muito grande, porque Jesus ele virou para os seus discípulos, praticamente no auge da maturidade deles, de uma certa forma, e falou: acautelai-vos do levedo dos fariseus. Acautelai-vos. É interessante, porque não há santo, não há vocação, não há chamado, não há maturidade espiritual que possa nos proteger dos ataques constantes de Satanás. E a gente não pode impedir, como Jesus disse, que Satanás semeie o joio no meio do trigo. Mas a gente pode impedir, né, como dizia, se eu não me engano, Thomas Watson, por mais que a gente não possa impedir que as aves sobrevoem sobre a nossa cabeça, a gente pode impedir que elas façam ninho. Então, nós podemos estar determinados, apesar de a gente não poder impedir que Satanás visite nossas igrejas e procure espaço em nossas igrejas, a gente precisa estar vigilante constantemente e decidir, com grande resolução, proclamar a palavra de Deus com autoridade, com pureza, a fim de que esse ambiente se torne insuportável para os demônios e a gente preserve a pureza das nossas igrejas. E é sobre isso que eu quero considerar. Jesus Cristo, ele intervém irresistivelmente sobre o império das trevas através da autoridade da sua palavra. O único meio infalível para a gente se sobrepor ou vencer o império das trevas é através da exclusiva autoridade da palavra de Jesus Cristo. E esse contraste da exclusiva autoridade da palavra de Cristo está se manifestando no texto, em contraste com o ensino dos escribas e em contraste com o espírito dos demônios. E são esses tipos de questionamento que a gente tem que considerar nesse texto. Então, como se manifesta a autoridade da palavra de Cristo? Essa é a pergunta para a gente. A primeira resposta é que a autoridade da palavra de Cristo se manifesta, em primeiro lugar, pela submissão de Jesus Cristo à palavra de Deus. Se a gente voltar lá no verso 21, a gente vai encontrar uma declaração que a gente tem tendência de passar por cima dela. Mas olha que interessante. Depois de entrarem em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. Olha que interessante. Jesus Cristo, como nosso Redentor, ou como nosso Messias, a primeira coisa que ele precisava fazer é pagar a nossa dupla dívida com Deus. A primeira parte dessa dívida é a seguinte: porque nós somos transgressores, nós merecemos o salário das nossas transgressões, o salário do pecado é a morte, logo, eu mereço sofrer a punição de Deus que os meus pecados merecem. E como as minhas infrações foram praticadas contra um Deus infinitamente digno de obediência, a justa pena é uma pena infinita e eterna. Então, todos nós, para começar, devemos a Deus o inferno. Então, Cristo ele precisava pagar essa parte da nossa dívida. Isso ele vai pagar lá na frente, na cruz. Ao mesmo tempo, mesmo que eu sofra a punição pelos meus pecados, eu não tenho mais direito nenhum. Eu recebi o que eu merecia. Eu paguei o que eu devia. Mas a nossa aspiração não é simplesmente que alguém sofra a nossa punição. A gente quer restauração. A gente quer vida eterna. E Cristo, para poder nos creditar essa restauração, ele precisa pagar outra parte da dívida, que é a dívida de uma obediência perfeita a Deus. E Jesus Cristo, ele começa a fazer isso como Messias. Para ser o nosso libertador, ele precisa obedecer perfeitamente à lei de Deus. Por isso ele precisou encarnar como homem, e por isso ele precisou ser Deus, 100% Deus, para vir sem contaminação do pecado, 100% homem, para ser um representante legítimo para todos aqueles que nele crescem. Então, Cristo, ele nasce de mulher, ele nasce sob a lei. E olha que interessante, sob a lei, nessa passagem, Cristo, ele está expressando a autoridade da palavra de Deus pela forma como ele se submete à palavra de Deus. E ele está se submetendo especificamente na forma como ele está honrando o sábado. Ele pregava com autoridade porque ele vivia uma vida em coerência com a autoridade da Bíblia. Ele pregava com autoridade porque não é da natureza humana dar ouvidos àquele que prega o que não vive. Mas Cristo, em primeiro lugar, por mais que ele fosse o autor da lei, a autoridade suprema, ele se submeteu à sua própria lei e à sua própria palavra como nosso Redentor.
E aqui ele está honrando o sábado, um dos mandamentos mais importantes. Ele foi escolhido como o símbolo, ou o sinal, dentre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos já é aquilo que há de universal e eterno na lei de Deus para a humanidade. É uma restauração da ordem da criação com toda a clareza e toda a concisão, os 10 mandamentos. Mas quando a gente chega no 4º mandamento, a gente está diante do direito, não somente o direito supremo ou sagrado da vida, ou o direito supremo da propriedade privada, ali a gente está diante do direito de todo indivíduo de cultuar a Deus. E foi para isso que nós fomos criados. Então, o sábado, o princípio é, um dia em 7 eu consagro integralmente ao Senhor nessa proporção. Isso acontece antes da criação, Deus criou em 6 dias literais o universo, e no 7º dia ele descansou, ele separou o sábado e o elevou, o santificou. Então, a órbita da nossa semana tem como sol o domingo. Por quê? Porque Jesus Cristo cumpriu perfeitamente a lei no nosso lugar, ele morreu, né? Ele permaneceu morto no 7º dia, no sábado, ele viveu esse sabá perfeito, ele passou o único dos 3 dias que Jesus passa completamente morto, é o sábado. E ele ressuscita no domingo para a nova criação. E é muito lindo perceber essa transição, porque agora a gente celebra a nova criação, a ressurreição de Cristo aos domingos, mas o princípio permanece. E a gente tem que honrar o sábado, para nós o domingo, como Cristo honrou o domingo. E olha que interessante, Cristo, ele honra o domingo por obrigação, Cristo honra o domingo voluntariamente, ele vai ali para trazer uma palavra que vai maravilhar os que ouvem, que vai trazer libertação, que vai trazer bem para a humanidade, ele vai trazer um avivamento naquela sinagoga, e Cristo, ele honra o domingo apesar da corrupção dessa sinagoga. Ele não desiste da igreja, ele não vai entrar na sociedade dos profetas anônimos, como é corriqueiro no nosso tempo. Essa relação sem compromisso com a igreja, com a congregação. O nosso Deus nos criou para o cultuarmos e cultuarmos a Deus congregacionalmente. E o que acontecia na sinagoga que era central, de maior importância? Porque a sinagoga não estava naqueles planos prescritos por Deus que se referiam ao tabernáculo. Mas depois da dispersão, da perseguição dos judeus, eles se organizaram para procurar honrar o sábado em sinagoga. E Cristo validou isso. Até porque a igreja vai se estruturar de uma forma muito espelhada em alguns princípios da sinagoga. Eles cantavam os salmos, então o conteúdo das canções eram os salmos. A forma congregacional de se cantar era a forma salmística de se cantar, se a gente pode dizer assim. Porque há interação, o povo encorajando o povo, interação entre os músicos e a congregação. É interessante perceber que o conteúdo do louvor era bíblico, a Bíblia era lida, a Bíblia era explicada. A centralidade, o que acontecia de mais importante no momento da adoração da sinagoga e da igreja era o momento da palavra. Então, o que eu tenho que pensar quando eu estou pensando em honrar a Deus no dia de cultuar a Deus, o dia que, por excelência, a autoridade da palavra de Deus se manifesta, nós nunca vamos enfrentar a batalha espiritual e ter êxito na batalha espiritual se nós começamos negligenciando o domingo. O domingo é esse dia sagrado que Deus colocou, marcou na minha agenda com Ele. E mesmo que eu estiver viajando, como Cristo, por Cafarnaum, eu vou visitar uma igreja naquela localidade. Eu vou cultuar o meu Deus. Então, essa prescrição, essa ordenança, foi uma ordenança que Cristo honrou e que nós deveríamos honrar se nós queremos contemplar a autoridade da palavra de Deus na nossa vida. A gente precisa se submeter à palavra de Deus. E especialmente no lugar onde a centralidade principal do culto é a exposição da palavra de Deus. A palavra era lida, a palavra era explicada, a palavra era aplicada. Era isso que acontecia nas sinagogas, foi assim que Jesus pregou nas sinagogas. Aqui a gente não tem a explicação, a demonstração de como Cristo pregou, mas se a gente for para outros textos na Bíblia, a gente vai perceber um Cristo lendo, explicando e aplicando a palavra de Deus. E é isso que a gente tem que considerar. Quais são os elementos que devem fazer parte de um culto? O que deve ser central num culto? Quanto tempo será dedicado a cada momento do culto? São questões que a gente tem que considerar procurando parâmetros bíblicos. O famoso princípio regulador do culto. Será que eu vou colocar
no culto tudo aquilo que a Bíblia não proíbe? Ou será que eu só vou colocar no culto tudo aquilo que a Bíblia prescreve? E eu experimento ainda uma tristeza no meu coração, porque o domingo é o dia inteiro, não é só bater o ponto de manhã ou à noite. É o dia inteiro para o Senhor. E na nossa igreja a gente ainda não tem oportunidade de cultuar a Deus de manhã e à noite e passar o tempo em comunhão entre os irmãos. Porque tudo isso é necessidade da igreja e a forma como a gente exerce a palavra de Deus. E o pastor Martin Lloyd Jones, ele traz uma aplicação muito importante sobre isso, que ele dizia o seguinte para o seu povo, ele dizia, eu só peço coerência de vocês. É um pouco duro o que eu vou dizer, mas serve para exortar a gente. Ele dizia o seguinte, eu até entendo que de vez em quando você sinta a necessidade de espairecer, de viajar, e de ir à praia. E aí você vem no culto de manhã, mas não quer vir no culto à noite. Ou então você viaja muitas vezes e perde muitos cultos. Ou talvez você acha que você tem que trabalhar mais e você escolhe trabalhar no domingo ao invés de vir para a igreja. Ou estudar mais, e aí você escolhe estudar no domingo ao invés de vir para a igreja. Eu só peço coerência de vocês. Que se algum dia a coisa apertar, alguém adoecer, o membro da família morrer, você tente recorrer ao seu Deus. Você tente recorrer à sua conta bancária, você vá procurar consolação na praia, ao invés de vir buscar diante da presença de Deus. Porque a autoridade da palavra de Deus se manifesta na nossa vida. E é claro que vão ter momentos excepcionais, onde a gente vai ter descanso, onde a gente não vai poder estar presente no culto. Mas a realidade é que essa constância deve ser predominante na nossa vida. É o lugar por excelência onde a palavra de Deus nos governa, onde nós afirmamos em conjunto a palavra de Deus é autoridade sobre a minha vida, porque eu exponho a minha vida religiosamente a palavra de Deus no seu ponto alto uma vez por semana, não pode ser só o único lugar, eu aplico todas as áreas da minha vida, eu submeto a palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai reger todas as áreas da minha vida. Então, a primeira coisa é submissão à palavra de Deus, à palavra de Jesus Cristo. Nós precisamos perseverar e, se for necessário, restaurar. Apesar da corrupção que a gente possa identificar na nossa igreja, nós somos responsáveis também para trazer essa restauração e advertir dos perigos. Em segundo lugar, a autoridade da palavra de Jesus Cristo se manifesta pela originalidade do seu ensino. E eu sei que essa palavra é bem perigosa nos nossos dias. Originalidade não pode ser confundido com inovação. A palavra de Deus nunca precisou de uma nova edição, de ser adaptada, de uma certa forma, aos novos tempos. Originalidade tem muito mais a ver com essa afinidade à sua origem. Quando a gente ouve Jesus pregar, e a gente vai ler o verso 22, e maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Essa palavra autoridade, é isso que eu estou abordando com vocês aqui, ela é muito rica. No original, ela tem vários significados. E um desses significados é essa noção de liberdade com a qual Cristo pregava. E olha que interessante, liberdade não é eu poder fazer tudo aquilo que eu imaginar. Se um peixe desejar pular do aquário, porque ele quer virar um pássaro, ele vai morrer, sem poder realizar o seu sonho, a sua expectativa. Liberdade é, estando dentro dos parâmetros para os quais a gente foi criado, a gente consegue agir e se comportar livremente. No que diz respeito à pregação do Evangelho de Jesus Cristo, Jesus ele pregava com liberdade, com originalidade, aquela sensação de autenticidade, de tudo estar conectado. Sabe quando alguém prega e você não percebe ruído, não tem nenhuma coisa que levante a anteninha ou a pulga fique atrás da orelha? Quando tem coisas que você percebe que talvez aquela pessoa esteja trazendo de fora da Bíblia, ou em contradição com outras passagens das Escrituras. Jesus, no verso 14 e 15, ele vai apresentar o todo da sua mensagem. Ele veio anunciando que o reino de Deus estava próximo, por isso arrependei-vos e crede no Evangelho. Então ele está trazendo uma mensagem de cumprimento do Antigo Testamento como um todo ali, e Jesus em seguida ele está aplicando, arrependei-vos e crede no Evangelho com autoridade. Mas o interessante é que quando a gente vai olhar para as outras pregações de Cristo, a gente vai ver que Jesus ele tem a capacidade de pregar o todo de forma concisa, ele tem a capacidade de pregar as partes do Antigo Testamento com uma interpretação autêntica, fresca, original, e ele tem liberdade de atravessar todos os escritos do Antigo Testamento e apontar para ele, Lucas 22, mostrando por todas as Escrituras que tudo se tratava dele.
Então, olha que interessante, a Bíblia é um todo, é um uno, né? É um bloco único. Se eu quiser desafiar, como eu já mencionei aqui, os 6 dias literais da criação lá em Gênesis, vai reverberar na crucificação de Cristo, no Cristo como um novo Adão, o representante. Então, é impossível eu achar que eu posso brincar com a palavra de Deus sem que ruído seja provocado. Isso não é liberdade. A liberdade da qual a gente está falando aqui é essa autenticidade, essa coerência com que Jesus pregava. E ele faz isso, em primeiro lugar, como autor, como Deus, como autoridade divina. É claro que Jesus Cristo pregando seria o maior privilégio para todos nós, porque Jesus Cristo pregando é o autor explicando a Bíblia e aplicando a Bíblia. É claro que ele vai pregar com originalidade, com frescor. Ele está corrigindo a interpretação errônea dos fariseus. Ele está corrigindo a interpretação errônea dos escribas. Ele está fazendo com que todas as partes do ensino bíblico façam sentido e se unam. Então, quando a gente olha para Jesus, ele é aquele que tem capacidade de interpretar. Por isso que a Bíblia é que interpreta a Bíblia. Se eu tenho dificuldade de entender uma passagem das Escrituras, eu vou procurar outra passagem onde esse tema é mais claramente explicado. Eu não posso fazer uso do direito da livre interpretação para produzir uma interpretação livre. A minha interpretação só está correta se ela procurar, com a maior fidelidade possível, se harmonizar com a interpretação de Jesus Cristo. Por isso que a gente precisa de Cristo para entender o Antigo Testamento. E por isso que a gente precisa do todo do Novo Testamento para entender as suas partes. Então, Jesus, como autor, Marcos vai apresentar ele como didascos, né? Aquele que é o mestre, o professor. Mas a gente não tem essa capacidade de trazer essa doutrina fresca com a mesma originalidade que Jesus Cristo. Ele é o autor. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o ofício de Cristo como Redentor. Porque, como ser humano, Jesus Cristo, desde pequeno, foi treinado nas Sagradas Letras. Da mesma forma como Paulo fala a Timóteo, a gente olha para a forma piedosa. A escolha desse casal, José e Maria, esse casal piedoso que treinava Jesus, que fez com que ele fosse assíduo no templo, que uma vez eles se esqueceram de Jesus e quando encontraram ele estava lá, debatendo com os mestres. Foi alguém que fez uso das suas capacidades humanas para se saturar da palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus. E é essa liberdade que a gente consegue alcançar. Quando a gente vê um pregador, o Paul Washer costuma falar muito sobre os puritanos, ele admira os puritanos porque é impressionante como os puritanos, quando eles querem defender uma doutrina, um ponto, eles vão recorrer aos profetas mais inusitados. A gente vai sempre ali para Romanos, para os evangelhos, ele fala, é impressionante, ele vai pegar coisas de Amós, de Joel, e citar com uma naturalidade. É a liberdade, é como ver alguém tocando um piano, um teclado de uma forma magistral. Ele treinou tanto a base, ele conheceu tantos detalhes, cada esquina da Bíblia, que ele pode fazer essa pregação com liberdade. Eu me lembro, e é muito importante, né? Eu me lembro de ter ido num seminário de treinamento de pregação, lá na França. E, realmente, as ferramentas que foram apresentadas ali são muito úteis, né, para quem está se preparando para o ministério. Mas teve uma coisa que me incomodou muito, que num desses workshops que a gente estava fazendo, alguém que tinha sido super treinado, e que seria o modelo ali do nosso pequeno grupo, ele fez tudo à risca. E o texto era o texto de Isaías 40, onde existem algumas ilustrações muito ricas no texto. Né? A Bíblia fala do arauto, né? É uma profecia que fala até de João Batista. E depois ela fala da figura de Deus, ou de Cristo, como o pastor, o bom pastor. Então, 2 figuras ali muito importantes para todo pregador estudar. Só que dentro dessa formatação para a pregação, tinha a delimitação de quantos pontos era o ideal pregar, tinha a delimitação de você começar sempre o sermão com uma anedota, e o peso dessa obrigação de achar uma anedota, uma história extra-bíblica para trazer uma espécie de importância, de relevância, fez com que essa pessoa se esforçasse tanto para falar de celebridades da nossa época, políticos e tudo mais, mas ele não tocou em nenhum momento nas ilustrações que já estavam no texto. E é uma espécie de desprezo pela riqueza que a Bíblia tem de prover para a gente essas ilustrações ricas, material bíblico, que pode ser suficiente para enriquecer os nossos sermões. Então, quando a gente pensa nessa originalidade, é a nossa capacidade de ser fiel à interpretação original do texto, a mostrar que aquilo que a gente está estudando vem da Bíblia, e era o que Jesus Cristo fazia. A maior parte do ensino de Cristo vem do Antigo Testamento. Quase a maioria esmagadora das palavras que saíram da boca de Jesus foram citações, paráfrases ou explicações do Antigo Testamento.
E se Jesus Cristo fazia dessa forma, nós deveríamos fazer também. Confiar dessa forma na originalidade do ensino bíblico. Então, originalidade não é inovação. O grande trabalho da reforma foi de retornar ao original. E é isso que a igreja vai fazer sempre. Deus tem essa capacidade de se comunicar com a humanidade, independente da sofisticação com a qual a gente procura resistir a Deus na cultura. Deus, ele é capaz de se comunicar com todas as gerações a partir da sua palavra viva e eficaz. Nós não precisamos inovar, nós só precisamos preservar essa originalidade, receber com frescor. Cristo não fez nada de diferente, não trouxe nada de novo, ao mesmo tempo ele ensinou como alguém que tem autoridade. Qual era a diferença? Os escribas interpretavam a Bíblia de acordo com os seus próprios prazeres, de acordo com o gosto daqueles que os ouviam. Eles tinham a visão de que o Messias seria um libertador militar terrestre, que ele traria prosperidade aqui e agora. E muitas vezes é isso que vai obstaculizar a nossa compreensão da Bíblia. Nossas expectativas pessoais e muitas vezes carnais. E aqui a gente encontra um Jesus Cristo proclamando a palavra de Deus e o povo recebendo isso com maravilha, com frescor. Em terceiro lugar, a autoridade da palavra de Cristo se manifesta pela pureza do seu ensino. Jesus Cristo ensinava a palavra pura de Deus. Pureza é o fundamento, é a base da autoridade da Bíblia. Se a gente está estudando sobre a autoridade da palavra de Cristo, ela precisa ser pura. Por quê? Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, não existe autoridade que esteja acima de Deus. E se Deus tem supremacia sobre todas as outras autoridades não são nada em termos de autoridade comparado a Cristo. Então, se a palavra de Deus é a autoridade absoluta, ela precisa ser somente a palavra de Deus. A partir do momento em que eu tenho a impressão, a sensação de que alguma autoridade, e eu vou colocar entre aspas, porque eu vou voltar nesse termo, alguma autoridade afim, porque agora alguns seminários acham que existem disciplinas afins, que a gente tem que estudar para nos ajudar no ministério. Se eu acho que essas disciplinas afins podem aconselhar o Criador do universo, tem alguma coisa errada com o meu conceito de autoridade. Deus é o Criador, Ele é o mais sábio. Na sua palavra está registrado que a Bíblia, ela é inspirada por Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus, inspirada verbalmente por Deus. Útil para ensino, repreensão, instrução na justiça, correção. Para que o homem de Deus seja perfeito, completo, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que faltou a Bíblia cobrir? Que a gente precise bater na porta de um outro conselheiro, a fim de nos tornarmos perfeitos, a fim de nos corrigirmos, perfeitamente equipados para toda boa obra. O que faltou? Nada. Agora, a partir do momento em que eu pego algo puro, eu pego o prato do chefe mais famoso da França, e eu vou servir na mesa, mas no caminho até a mesa eu dou uma salgada, eu boto um temperinho, eu melhorei o prato ou eu estraguei o prato? Olha o texto que ele diz. Não como os escribas. Qual era a característica dos escribas? Acréscimo. Qual é a característica de Satanás? Os dois, acréscimo ou subtração. Lá, na tentação do deserto, o que a gente aprendeu? Que Jesus foi confrontado por Satanás na palavra, sendo que ele selecionava extratos da palavra fora do seu contexto, trazia uma interpretação equivocada, sugeria para Jesus. Então ele pegava não a Bíblia como um todo, e a Bíblia com mais interpretações, subtração. Mas Satanás também anima os escribas para os acréscimos. E acrescentar é tão letal. Imagina um remédio perfeito que alguém tem que tomar, um coquetel muito bem equilibrado. Será tão letal você retirar um elemento importante como acrescentar um elemento importante. Então, quando a gente está tratando da palavra de Deus, da pura palavra de Deus, ela só tem autoridade divina, se ela for apresentada pura. Vocês estão familiarizados com o conceito de graça comum. E é maravilhoso. O que ele explica? Que apesar da humanidade ser corrompida desde a sua fonte,
e ser corrompido em todas as áreas do seu viver, a imagem de Deus no homem não foi totalmente suprimida. E o Espírito Santo refreia a maldade na humanidade e abençoa a humanidade, permitindo que até não cristãos produzam coisas benéficas para a sociedade. Cultura, medicina, ciência. Ao mesmo tempo, essa doutrina precisa ser equilibrada com a doutrina que nos fala que o mundo jaz no maligno e que o homem, na sua condição natural, está em inimizade contra Deus. Toda verdade, alguém já disse, é a verdade de Deus. Então, se eu encontrar a verdade em qualquer lugar que seja, eu só posso ter certeza que ela é verdade se a Bíblia me confirmar. Ou se for algo analisado de maneira exata. Mas, sobretudo, nas disciplinas que a gente chama de humanas, ou não exatas, e, sobretudo, as disciplinas que tratam da psique humana, um termo estritamente bíblico. Por séculos, a Bíblia trata da alma humana. Psique significa alma. E o grande médico da alma humana, o grande especialista da alma humana é Jesus Cristo, o Criador. Ele entende o diagnóstico perfeito, ele entende a cura, e existe em todas as porções da Bíblia princípios que se aplicam para cada caso particular de uma dificuldade que eu atravesso na vida. E é claro que, como campo e terreno missionário, a igreja precisa de mais cristãos convictos da autoridade da Bíblia, exercendo a profissão de psicólogo, de socialista, de filósofo, etc. Ao mesmo tempo, eu só vou ter segurança de que eu vou poder beber dessas águas contaminadas se eu tiver a capacidade de julgar, de filtrar, se a minha mente estiver tão impregnada pela palavra de Deus, se eu conhecer tão bem a palavra de Deus, a ponto de fazer com que Jesus sobrepuja Freud. Porque não é possível que Jesus precise da ajuda de Freud para restaurar a alma humana. A gente precisa voltar para aquele período onde os psicólogos da igreja eram equipados pelos pastores e não o contrário. A gente prega a palavra pura de Deus. A gente vai para o aconselhamento, a gente apresenta a palavra pura de Deus. E é claro que na sociedade, para aqueles que não se converteram ainda, existe grande utilidade para o pragmatismo que resolve os problemas da alma humana, de forma superficial. Mas a única coisa que cura a alma humana, na sua raiz. Porque só para tocar numa das áreas, numa das abordagens, o problema do homem não é que ele é simplesmente doente. É muito fácil encarar as minhas fraquezas morais, a minha preguiça de piedade, de disciplina espiritual, como se fosse uma doença. É muito fácil você buscar suprimir a culpa, mas nunca vai ser eficaz, vai sempre voltar. E a única coisa que cura o problema radical da humanidade, que é a culpa, é a gente bater de frente com os nossos pecados, é assumir a nossa responsabilidade. E buscar na Bíblia um tratamento terapêutico para cada um dos nossos problemas. Então, é claro que a gente tem que equipar o povo de Deus, e a gente tem que aconselhar biblicamente o povo de Deus. E é claro que a gente pode, até de uma certa forma, beber dessas fontes. Quando a gente olha o apóstolo Paulo, muita gente usa isso como argumento. Ele usa a citação de um poeta, de um filósofo, para evangelizar. Mas é interessante, ele era um homem extremamente doutrinado na palavra de Deus, ele tinha capacidade de saber o que ele ia aproveitar ali, o que a Bíblia podia confirmar ali, e o que a Bíblia tinha que rejeitar ali. Então, nós precisamos ser muito mais doutrinados na palavra de Deus do que nessas disciplinas. É um perigo enorme o que a gente tem feito, né, com os nossos filhos, com toda a exposição que a gente dá a ele, e não somente com celular, com vídeo, mas até seguindo alguns vídeos e contas, porque hoje em dia é isso que acontece no nosso meio, que não apresentam parâmetros bíblicos para a educação, que não apresentam parâmetros bíblicos para a forma de viver. E a gente quer tornar os nossos filhos cultos, e a gente quer que eles leiam mais, que eles estudem mais. Ao mesmo tempo, se a gente não fizer o trabalho de acompanhar eles enquanto eles são expostos a essas contaminações, a gente não pode ser surpreso se lá na frente a gente tiver produzido um romano. A gente entrega o filho a Roma e espera que ele seja um convertido, como alguém já disse. Então, a Bíblia, ela é perfeita, como diz o Salmo 19, ela é completa, não falta nada que ela não possa cobrir, na sua pureza.
Ah, então, pastor, você está me dizendo que você espera realmente, com toda a sua singeleza, que você vai chegar lá na França com aquela mentalidade super sofisticada, com aquelas pessoas super cultas, e você vai ignorar todas essas disciplinas afins, e as pessoas vão vir a crer. Você falando um português todo errado. Enquanto eu decidi falar puramente a palavra de Deus, não sou eu quem falo. Se eu decidir falar só o que a Bíblia diz, a autoridade não é minha. É Jesus Cristo, é o Criador, é quem transforma. A autoridade da palavra de Deus, ela só existe quando ela é pura. Esse é o ponto para a gente. A gente precisa voltar a crer não somente na inspiração da Bíblia, mas na suficiência das Escrituras. Não adianta nada falar que eu creio na autoridade das Escrituras, eu creio na inspiração da Bíblia, quando eu faço uso de recursos contaminados para tentar restaurar minha vida. É claro, preeminência bíblica, eu não estou rejeitando completamente, mas é importante a gente ter a capacidade de filtrar essas coisas pela proeminência bíblica, supremacia da palavra de Deus. E a gente tem que tomar cuidado com essa progressão do grau de contaminação. O texto ele diz com clareza, Jesus pregou, era diferente dos escribas porque eles acrescentavam. Jesus pregou e Satanás se manifestou. E ele diz o seguinte, o que temos nós contigo? Que comunhão há entre luz e trevas? Se desse lugar aqui é para sair a palavra de Deus e só a palavra de Deus, por que essas doutrinas afins que não têm nenhuma afinidade, já que o mundo jaz no maligno, estão penetrando os nossos púlpitos? Que temos nós, em que grau estão nossas igrejas já contaminadas? É uma questão que a gente deve se perguntar. Sei muito bem que és o santo de Deus. Essa doutrina que nos ensina que o mundo jaz no maligno. A autoridade da palavra de Cristo se manifesta pela autorização do seu ensino. Isso é um ponto muito importante. Verso 23 e 24. 24, quando ele diz, o que temos nós contigo, Jesus o Nazareno, veio para nos destruir, sei muito bem que é o santo de Deus. A autoridade também tem o sentido de direito legal. Nunca, o problema de Jesus, o problema da humanidade nunca foi um problema de poder. Essa disputa entre o Todo-Poderoso e a criatura Satanás sempre foi desleal. Deus sempre foi infinitamente superior e mais poderoso que Satanás. A disputa não é uma questão de poder. Para nós, sim, para nós que estamos sujeitos a essa condição miserável de pecadores, de mortos espirituais, nós não temos poder para escolher por Deus. Mas no que diz respeito a essa dominação de Satanás sobre a humanidade, ele não domina, ele tá usurpando, mas ele está velejando com o vento. O que Satanás está querendo dizer aqui, nessa resistência dele a Jesus, ele diz o seguinte, o que você quer conosco, ou o que temos nós contigo, e isso era uma expressão do Antigo Testamento que significava dizer, por favor, vamos nos apartar, vamos evitar essa briga, era mais ou menos o que Satanás queria dizer, porque ele sempre foi o acusador. Vocês se lembram de uma passagem em Zacarias 3, onde o sacerdote Josué está contaminado, está impuro, e Satanás começa a acusá-lo diante do trono de Deus. E o anjo do Senhor, que é a manifestação de Cristo antes da encarnação, ele se manifesta na aparência de anjo, até mesmo para ensinar os anjos a como repreender Satanás. E é uma lição extraordinária, porque ao invés de dar desculpas, Jesus Cristo, ele vem e ele diz o seguinte, não é esse um tição tirado do fogo, não é esse um carvão que já estava pegando fogo no inferno e eu tirei de lá. É como Lutero, que dizia que quando Satanás vinha acusá-lo, ele dizia o seguinte, olha, ele me apresentava uma lista dos meus pecados, eu dizia, olha, você esqueceu esse, esse e aquele, mas por todos esses, Jesus pagou. Então, olha que interessante, esse direito legal que Cristo precisa ter para nos abençoar, para trazer libertação. Não sei se vocês já viram esse vídeo no YouTube, que diz que, na verdade, na cruz, Jesus pagou um preço a Satanás para restaurar os homens. Isso é uma heresia das piores possíveis. Jesus nunca precisou pagar nada para Satanás. O que Satanás está dizendo aqui é o seguinte, olha, se você veio para nos destruir, então destrói todo mundo. Porque eles são tão rebeldes quanto eu. Porque a humanidade é tão pecadora quanto eu.
A gente pode até variar em grau de intensidade, mas todos se rebelaram. Então, desde que a humanidade caiu em pecado, ela vai para a mesma destinação que Satanás tinha sido destinado quando ele caiu lá nos céus. O inferno é um inferno preparado para os anjos, em primeiro lugar, e para os homens, porque se rebelaram como Satanás. Que direito tem Deus diante da sua própria santidade para nos abençoar? Nenhum. O que as justas exigências da sua santidade demandam de Deus é que ele puna. O salário do pecado é a morte. Então a grande questão na Bíblia sempre foi como um Deus justo pode justificar pecadores. Como que Jesus Cristo poderia libertar esse homem possesso? Como que Jesus Cristo poderia restaurar essa sinagoga? Abençoar essa cidade? Não era falta de poder, era falta de direito. E esse direito, é por isso que eu falei que era uma etapa muito importante a tentação no deserto, ele conquistou em grande parte ali. Ele foi aprovado onde Adão caiu. E na cruz ele vai consumar esse pagamento. E aqui Jesus já está antecipando aquilo que ele vai bancar na sua cruz. E a gente já vive numa dispensação onde Cristo já conquistou toda a autoridade para dispensar a sua graça. E é por isso que ele pregava diferente dos escribas. Porque os escribas pregavam um Deus contra nós. Era penoso o culto dos escribas. Eles eram cheios de acréscimos, de legalismo. Seitas, por exemplo, quando a gente está tratando uma família na nossa igreja, que a seita proibia eles de jogar futebol com os filhos. Acrescentando. Doutrinas de demônio, Paulo vai falar. A gente acha que é uma coisa aterrorizante. Ele vai falar o quê? Aparência de austeridade. Privação de prazeres legítimos que a gente pode ter na vida. Exigir dos homens o que Deus nunca exigiu. Tornar a vida difícil. Mas a Bíblia sempre diz que Jesus maravilhava essa doutrina porque ele pregava com graça. E graça é um favor imerecido que Jesus agora pode dispensar sobre nós, sobretudo para o perdão dos nossos pecados, direito legal. Eu paguei o preço. Jesus hoje está na presença de Deus Pai, no céu, intercedendo por nós. Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque ele pagou o preço. E agora que a autoridade dele já foi conquistada para justificar o pecador, ele pode libertar as almas do império das trevas. O problema do poder sempre foi o menor. O problema da autoridade sempre foi o maior. Porque nenhum de nós aqui, diante de um pedófilo que vai para um júri, o júri diz assim, não, você está tudo certo, está perdoado, eu sou muito generoso. Ninguém estaria satisfeito com isso. Alguém tem que sofrer a pena para aquele cara. Alguém tem que garantir, não somente que ele vai sofrer a pena merecida, mas que se ele for solto, ele vai sair transformado. Ele não vai sair daqui para repetir o que ele fez. E só o poder de Deus e a autoridade de Jesus podem fazer isso. Então, pregar a palavra de Deus com autoridade é pregar a palavra de Deus com convicção que Jesus tem direito legal para dispensar sobre o seu povo eleito, a sua autoridade. Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra, depois que ele consumiu a sua obra, depois que ele ressuscitou, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Em último lugar, a autoridade da palavra de Cristo se manifesta pelo poder do ensino de Jesus. Então, se a autoridade, para usar o seu poder, já está habilitando, a gente deveria pregar a palavra de Deus com toda a convicção do mundo, meus irmãos. E aqui está o ponto, a eficácia da palavra de Deus. Satanás não tem como reagir. Os versos 23 e 24, do 24 ao 26, vão demonstrar como que, apesar dessa retaliação, o espírito imundo se agitou violentamente, e gritou em alta voz, mas saiu dele, obedeceu. E não vai ser fácil. Qualquer obra missionária, qualquer obra de evangelização, qualquer progresso na fé, vai travar batalha espiritual. Para eu vencer um pequeno pecado que eu quero vencer, vai ter batalha espiritual. Ao mesmo tempo, essa resistência, relutância e retaliação nunca vão estar num patamar mais elevado, e por isso que a gente tem que restaurar a doutrina do Cristo vitorioso. Jesus Cristo fez o mais difícil. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por nós. Não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Romanos 8. Quem nos acusará? E se nós somos novas criaturas, a gente tem que progredir, a novidade de vida. A Bíblia, ela é muito mais exortativa na direção de ordenança para a mudança do nosso comportamento. E a gente teima em exagerar o poder do pecado, exagerar o poder de Satanás,
com uma desculpa da carne para não progredir na fé. Porque a realidade é que se Jesus já pagou o preço, já tem toda a autoridade, e Deus quer dispensar sobre nós esse poder santificador sobre as nossas vidas, a gente não tem desculpa para não progredir na fé. Nós não alcançaremos a perfeição, mas a progressão vai ser tão nítida quanto for a nossa dedicação a cooperar com o Espírito Santo, que já colocou todo o seu poder à disposição da sua obra. Quando a gente for evangelizar, a gente tem que se lembrar que a gente vai pregar a palavra com essa confiança, como Spurgeon dizia. Como que a sua igreja cresce tanto? Como é que você prega dessa forma? Ele dizia, eu não prego considerando muito mais o poder de Satanás para impedir que as pessoas se convertam. E nem considerando a condição de um morto espiritual que não consegue ressuscitar para viver e escolher por Deus. Eu prego com a certeza que a palavra de Deus vai executar os seus propósitos, que Deus tem os seus eleitos e basta eu pregar com pureza e com autoridade a palavra de Deus para que Deus faça a sua obra. E é só isso que a gente tem que fazer, emprestar nossa boca para Deus. Repetir as palavras de Cristo. Com a certeza que Ele já fez o mais difícil, Ele já tem toda a autoridade, Ele está desejoso de liberar o seu poder, se ao menos a igreja crê que Cristo é Ele mesmo quem edifica a sua igreja, e é pela sua palavra que Ele a santifica, que Ele a purifica, e que prepara essa igreja, embelezando ela para o seu retorno. Eu tenho que pregar com convicção e com dependência do Espírito Santo, porque esse termo santo de Deus significa Ele é ungido de Deus. E Jesus pregava sempre pregações banhadas de oração, revestidas do poder do Espírito Santo. E por isso que a gente tem que fazer como Cristo nesse episódio. A menor percepção da forma como Satanás tem ganho terreno nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos, na nossa vida, a gente tem que se levantar com a palavra de Deus apropriada, dirigir para o problema específico e dizer, cala-te e sai. A gente tem palavras construtivas, instrutivas na Bíblia, a gente tem palavras repreensivas e exortativas na Bíblia, e a gente tem que usar ambas. E é o que Cristo está fazendo aqui. Sai. A graça de Deus nos corrige, para que rapidamente a gente se reendireite e desfrute ainda mais da presença dessa palavra revestida de autoridade. Pela palavra Cristo cria, pela palavra Cristo recria, pela palavra Cristo santifica. E para concluir, todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, que é isso, uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e esses lhes obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. A fama de Cristo já se tornou maior daquele de João Batista. No entanto, o maravilhar-se com esse episódio não é suficiente para salvar essa mesma multidão que se tornaria incrédula, essa multidão que crucificaria Cristo. Olha que interessante. É só no capítulo 15 que eu disse para vocês que um homem vai fazer a declaração exata. Os fariseus resistiram a reconhecer a identidade de Cristo. Os escribas resistiram. Os discípulos demoraram tanto que em Marcos 8, Jesus vai repreendê-los dizendo, são ainda cegos, surdos. A primeira pessoa que identifica a identidade plena de Jesus Cristo é um romano, que está participando da morte de Cristo. Ao mesmo tempo, ao longo de todo esse processo, os únicos seres capazes de reconhecer Cristo de maneira imediata e plena são os demônios. Porque eles conhecem o verdadeiro Cristo desde antes daquela dele, na eternidade passada. E a gente tem que ser exortado por esse texto. A única concepção de Jesus Cristo capaz de nos salvar não é aquele que prega maravilhosamente bem, nem aquele que expulsa demônio. É aquele que nos aterroriza. É o Santo de Deus. É aquele que me lembra que a reação mais apropriada na minha condição enquanto pecador é me desesperar, porque o meu destino é a destruição, assim como o destino dos demônios. É crer no inferno piamente. É crer na minha culpa piamente. E, pasmem, os demônios não têm oportunidade de redenção. Mas quando os homens são despertados para essa culpa e para esse destino, é o único momento em que eles correm desesperadamente para o Salvador. E que vem no Messias, esse que Satanás procura quebrar o seu disfarce, que não era o disfarce de Cristo,
Jesus de Nazaré, para depreciar, para diminuir a concepção de Jesus, mas na verdade é um Jesus que veio no primeiro momento como uma sua humilhação. O que ele está dizendo, Satanás? Jesus de Nazaré, eu sei que você é o Messias de Daniel, que vai retornar para julgar vivos e mortos. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré veio no primeiro momento de humilhação, para nos dar a oportunidade de redenção. Mas a gente tem que se lembrar, como os demônios creem piamente, que ele é o juiz dos vivos e dos mortos. E a menos que a gente trema diante da sua presença, nós nunca encontraremos salvação no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Vamos orar. Pai Santo, nós te damos graça, Senhor amado, porque Tu nunca nos deixou no escuro, Senhor. Nós te damos graça, Pai, porque Tua palavra é aprovada, Senhor. Nós te suplicamos, Senhor, que Tu possas nos despertar, Pai Santo, para a necessidade de submetermos todas as áreas da nossa vida à Tua palavra. Nós te suplicamos, Senhor amado, para que Tu nos dê graça, Senhor amado, para pegar a Tua palavra, Senhor amado, segundo a sua origem, com autenticidade, com fidelidade. Senhor amado, que a gente possa pregar a Tua palavra com pureza, ler, Senhor amado, ensinar, Senhor amado. Nós te pedimos em nome de Jesus que Tu nos reviste da convicção, Senhor amado, de que com a Tua palavra, na sua pureza, Senhor amado, Tu nos comunica a Tua autoridade e o Teu poder. Por isso nós suplicamos o Teu Espírito Santo, que a Tua palavra nos lave novamente, nos edifique, nos proteja, nos guarde, Senhor amado, nos transforme. Pai Santo, que a Tua palavra pura nos torne capazes de transitar por esse mundo, exercendo as nossas vocações, dando supremacia à Tua palavra, entronizando a Tua palavra em nossas vidas. Que o Teu nome seja honrado e glorificado nas nossas vidas, nas nossas igrejas, na nossa cidade, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Obrigado.